Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, o capítulo 9, o versículo de número 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Toma seu assento, por favor. Estamos diante de um momento particular, repleto por dúvidas e incompreensões, dado a uma experiência vivida e, por sinal, uma experiência não muito agradável. As expectativas nesta experiência não foram alcançadas. O desejo, a vontade, o interesse não foi alcançado. Deu-se início a esta experiência quando um pai, tomado por traumas psicológicos, onde seu subconsciente se encontra muito abalado, seu estado emocional aflorado, diante de um contexto muito complexo, o qual este pai passa. Tem ele um filho que desde sua infância começou a ter comportamentos variáveis, a fim de que trouxesse uma ruína para a sua saúde física, e no obstante trouxe para este jovem, na sua infância, distúrbios psicológicos, que no obstante trouxe grandes tristezas, amargura, angústia para a família. Esse texto tem por si só muitas lições para que nós possamos usar como base, a fim de que possamos nos aprofundar nos interesses a quais o Senhor tem para com nossa vida. Deu-se início a uma turbulência na vida de um pai, uma angústia que o aflora e toma-se o seu subconsciente. Seu filho, na infância, teve comportamentos variáveis, começou-se a se jogar, a se lançar no chão. De princípio, o pai, sem muito compreender, muitos questionamentos foram se levantados em sua memória. O que está acontecendo com o meu filho? O que está acontecendo com esta criança? Porque esta criança começa a se jogar no chão, e dentre o seu perfil, nos seus lábios, a boca começa a espumar, e isso preocupa o coração deste pai. Haja visto que este pai, ele vai em todos aqueles que, diante de um contexto social, entende-se acerca de comportamento, e por que não dizer que este pai até mesmo procura todo o conhecimento vasto de sua região, a fim de que alguém traga a compreensão acerca deste comportamento que se desencadeia na vida do seu filho. Seu filho tem um comportamento diferente, não é assim que ele era, mas a sua infância, ela é marcada por um comportamento que gera para si dores, marcas, feridas, e diante deste contexto, uma preocupação se acumula
na consciência de um pai. Este pai fica aflito, há uma família que fica preocupada. É um comportamento agressivo que vem se evoluindo na vida desta criança. Com o passar do tempo, já não mais uma criança, mas o comportamento ainda é vasto, variáveis, agressivos e que causa completamente tristeza para o coração do pai. Existe uma aflição que permeia o coração de um patriarca da família, aquele que é o sacerdote do seu lar. Afligido ele é ao ver o comportamento do seu filho. Seu filho tem um comportamento de muita, mas de muita mesmo, uma forma de agressividade. No obstante, o seu filho não poderia ficar diante de pessoas, porque todas as vezes que o seu filho ele mudasse aquele comportamento, automaticamente um espírito maligno toma conta do seu filho. No obstante, seu filho passa-se também a tornar-se mudo. Ele fica-se mudo. Desde sua infância não pode falar, não consegue falar, somente o seu semblante, seus aspectos e a sua personalidade, uma personalidade agressiva. Se jogava em um fogo, se jogava na água, se lançava no chão, causava ferimentos para si. E o pai tinha que ficar constantemente ao lado do filho, que coisa ruim, pior, não lhe aconteça. Sempre quando o filho tinha este comportamento, automaticamente este comportamento era para o levar à morte, era para o levar a uma sentença de sua vida. O pai, sempre cuidadoso, sempre manifestando a sua presença diante desse contexto tão difícil, dramático, que a sua família está vivendo, e uma tristeza no coração do pai para ver a situação que o filho se encontra. Em um dado momento, já jovem, em um dado momento, o pai observa que os discípulos de Jesus estão presentes. Os discípulos de Jesus estão em um ambiente social, e dentro deste ambiente social também há vastos escribas e uma grande multidão junto ali naquele contexto social. O pai, ele vem até os discípulos e pede-lhes para que o repreenda o espírito imundo, o espírito de mudo da vida do filho dele, porque é uma grande preocupação que se permeia no coração deste pai. Haja visto que os discípulos prontamente colocaram as mãos sobre aquele jovem lunático, aquele jovem que estava completamente marcado por tantas humilhações que o inimigo tem causado sobre a vida deles. No obstante, eles os tentando expulsar, não expulsava, colocava as mãos sobre a vida daquele jovem lunático e nada acontecia. Fazia orações e nada acontecia. Tentava de todos os modos possíveis paralisar toda a ação do inferno, toda a ação do maligno contra a vida daquele jovem, mas nada acontecia. E no obstante, os escribas que estavam ali em torno, envolto uma multidão, dentro daquele contexto familiar, onde uma família estava sendo oprimida pelo espírito mudo sobre a vida daquele jovem que o lhe oprimia, uma grande discussão é argumentada, é se levantada dentro desse contexto. Aquele alvoroço ele se forma, e dentro desse contexto uma grande preocupação de um pai diante de ver o seu filho aprisionado pelo aquele espírito mudo. Há uma grande preocupação familiar e há uma grande dúvidas e discussões que se permeia. A discussão que se permeia da parte dos discípulos é: por que nós não conseguimos expulsar? Por que nós fizemos tudo aquilo que é certo, mas não aconteceu? É as mesmas lições que o mestre nos ensina, mas nós não conseguimos expulsar. E simplesmente os escribas ali ao redor
acreditando que aquilo poderia ser da natureza, porque escriba não entende a figura extraordinária do poder de Deus acerca sobre um ser humano, sobre uma pessoa. E então acreditavam-se que fosse da natureza daquele jovem. Ele é assim e nunca haverá mudança. Jesus, ele se aproxima. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus ele se aproxima, toda a multidão, ao ver Jesus, vão o saudá-lo. No entanto, diz a Bíblia Sagrada que neste obstante em que a multidão vem para saudar Jesus com saudações, Jesus ele faz a pergunta para os escribas: o que é que está acontecendo aqui? Por que é que está esse grande alvoroço? Por que vocês estão ao redor? E por que desta grande multidão? Ele pergunta para os escribas, e no obstante, do meio da multidão, diz a Bíblia Sagrada que um pai, ele sai do meio da multidão e fala para Jesus: olha, eu trouxe o meu filho, que desde sua infância, ele se apanha, se joga pelo chão, um espírito joga pelo chão, ele é mudo, faz com que ele se machuque, ele solta espuma pela boca, e pedir para que os seus discípulos viessem a expulsarem, e eles não puderam expulsar. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles falam desta maneira, Jesus disse, dentro desse contexto: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos trarei ainda? Sofrereis ainda? Traz-me aqui este menino, traz aqui este jovem. Jesus, ele chama todos de geração incrédula. E até quando estarei com vocês? Traz-me aqui o menino. E diz a Bíblia Sagrada que trouxeram. E quando o menino, o demônio, se aproximou de Jesus, quando olhou para Jesus, o demônio gritou, o espírito gritou e jogou o menino pelo chão com violência, endemoniado por terra, e revolvia-se espumando pela boca. Jesus, observando aquela situação, ele pergunta ao pai do menino, daquele jovem: quanto tempo sucede isto? Ele está desta maneira. E ele disse, o pai do menino, desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui está expresso um pai que com tristeza se lamenta de ver o teu filho nesta situação, que com angústia se lamenta ao ver o filho nesta situação, e pede para Jesus: desde a infância o meu filho se encontra desta maneira, é jogado pelo chão, se joga no fogo, se joga na água, tenta contra a tua vida. No obstante, Senhor, tem compaixão de mim, tenha compaixão do meu filho e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Observa só esta narrativa. Aqui nós temos alguns parâmetros a ser observado. Primeiro parâmetro é aqueles que conhecem ao Senhor, diz que tem experiência com o Senhor, diz que tem intimidade com o Senhor, mas na hora da obra se concluir na sua vida, nada acontece, nada se sucede. Tem pessoas que carregam o nome do Senhor, mas parece que não tem poder sobre a sua vida. Parece que a intimidade é perdida diante de experiência de contrapartida. Há uma confusão dentro de um contexto social, porque tem pessoas que não entendem o que é poder de Deus, tem pessoas que não entendem o que é espiritualidade de Deus. Então se entende, isto é da infância, nada vai acontecer, nasceu desse jeito vai morrer, viveu até aqui desta forma e nunca vai morrer.
mudar. Quem não conhece o poder de Deus não sabe compreender e não tem expectativa, mas aquele que conhece o poder de Deus consegue ver muito mais do que as suas óticas naturais. Quem tem intimidade com Deus vê o céu se abrindo em tempos difíceis. Quem tem intimidade com Deus vê as portas se abrindo em tempos tribulosos que nós vivemos. E eu acredito que hoje eu vim pregar para um povo que acredita que o sobrenatural da parte de Deus se faz presente sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Uma discussão é gerada. O grupo que não entende nada do sobrenatural e aqueles que se acham que está com a bola toda. Foi colocar a mão, nada aconteceu. Falou, nada aconteceu. Expressou-se, nada aconteceu. Virou um culto sem nada acontecer. Só que o mestre se aproxima. Existe quem acha que está com a bola e não está com a bola toda. Aqueles que acham que o reino de Deus é tão pequeno que cabe na sua naturalidade. Não, tem que ser dessa maneira. É dessa maneira. Como se o reino de Deus fosse limitado. As coisas de Deus fossem limitadas. E uma família que sofre. Porque em uma só finalidade ninguém sabe o porquê não está acontecendo sinais. Por que as coisas não estão fluindo? Por que eu estou colocando as mãos e não está havendo libertação na vida do próximo? E outros naturais dentro do contexto, julgando a causa, dizendo, nasceu desta maneira, é desta maneira. Então não adianta orar, porque nasceu assim. Como se o poder de Deus não mudasse uma história de vida. Tem gente acreditando que o poder de Deus é pouco. Pequena é sua mente, o poder de Deus é muito mais do que você pensa, do que você imagina. Aí ficou aquele conflito em volta do oprimido. Ficou aquele conflito. Não, mas é no nome de Jesus. Mas o porquê que não está fluindo? Por que não está acontecendo? Alguns questionamentos. Não adianta o nome de Jesus nessa causa aí, não. Entrou aqui assim, vai voltar para casa dessa maneira. Jesus se aproxima. Quando a multidão vê o mestre, a multidão deixa de dar atenção para aquilo que é limitado e dá atenção para aquele que é poderoso. O mestre está aí. Saudemos o mestre. E eles então saúdam o mestre. O mestre pergunta, o que está acontecendo aqui? O pai oprimido, aflito, angustiado, amargurado. Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsarem esse espírito mudo que toda vez pega o meu filho, atira no chão, o machucando, o seu estereótipo. E isso nos traz completamente uma tristeza. Mestre, faça alguma coisa. O mestre, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês?
Traz-me aqui este que está oprimido. Trouxeram. Quando se apresenta, ao olhar para Jesus, o Espírito, por detrás da retina, reconheceu a grandeza e a autoridade que estava à sua frente, caiu por terra, batendo-o, envolvendo-o no chão. O mestre olha para o pai e pergunta: há quanto tempo o seu filho está assim? Desde a infância. Não sabemos mais o que fazer. O Senhor olhar para o pai e diz: crer, porque tudo é possível ao que crer. Jesus entende, porque no início o pai disse: eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam expulsar. É como se Jesus estivesse advogando os seus discípulos. O problema não está somente nos discípulos. Está muitas vezes em você, que fala: eu fui buscar libertação, mas só porque não aconteceu do jeito que você quis, a incredulidade entrou e fez você descrer. Observa o texto. Jesus, ele clama, e Jesus diz: crê somente, crê, porque tudo é possível àquele que crê. Tenha fé. Ele começa a chorar, porque ele viu que nele faltava fé para crer. Senhor, me ajuda a incredulidade. Por que muitas vezes as pessoas vão em campanha, fecha a campanha, entra em propósito, termina propósito e nada acontece? Porque o problema não está só do lado de quem está fazendo o propósito ou de quem está na frente do propósito, mas também está na vida daqueles que não acreditam quando se é para acreditar. Traz o problema, mas já são tantos anos convivendo com este problema que não tem fé para alcançar o milagre saindo deste problema. Jesus observa. Jesus, ele diz: espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Clamando e agitando-o com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos dos que estavam em volta acharam: ele está morto. Jesus o erguendo, tomando-o pela mão, entregou ao pai do menino com vida. O texto que nós lemos, o verso que nós lemos, observa a narrativa do texto. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular. É momento de particularidade. De tudo que se aconteceu, muita pergunta envolveu os discípulos. Seguimos o mestre. Acompanhamos os seus ensinamentos. Vivemos no mesmo ambiente que o mestre. Porque ao colocar as nossas mãos, aquele não foi liberto. Por que aquele não foi livre daquele espírito? Eles estão com esta dúvida. E eles vão tomar esclarecimento com o mestre. Ô mestre, eu te louvo, eu te sirvo,
Eu te sigo, estou com você, não perco nenhum culto, sou a nova geração, sou teu adorador. Mas por que é que não fluiu? Por que é que aquele não foi liberto? Por que é que não está acontecendo sobrenatural sobre a minha vida? Jesus, então, manifesta a sua palavra e diz: respondeu-lhes esta casta, não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Não basta ter a técnica, tem que ter intimidade. Não basta somente o ouvir, tem que ter relacionamento com Deus. Não basta somente falar, tem que viver a intimidade. Não basta somente gritar, tem que ter intimidade no vale, tem que ter intimidade com o altar, tem que ter experiências com Deus. Experiências com Deus, eu vou falar, Jesus. Experiência nós temos com Deus, não é o muito saber, mas sim em obedecer aquilo que nós aprendemos. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Sabe por que muita gente ora? Você pega, você ora, coloca a mão, você ora. Mas observa o que tem que acontecido, aonde você tem colocado as tuas mãos. Por que é que você busca o batismo com o Espírito Santo e você não é batizado? Por que é que a chama do avivamento, o primeiro amor, já não arde mais tanto em teu peito? Qual é o teu comportamento? Teu comportamento tem sido natural? Será que você tornou-se tão racional a ponto de Deus querer uma intimidade a mais com você? Mas não, você acredita que a sua inteligência já supre todas as coisas, que a sua técnica supre todas as coisas, e Deus te convidando a você viver um sobrenatural de uma vez por todas sobre a história da sua vida. Estou sentindo Deus nesta casa. A sociedade sabe que você é discípulo, mas o reino das trevas tem que compreender e entender o poder que foi delegado sobre a tua vida. Só que sem intimidade ninguém alcança. Sem intimidade, ninguém chega. Sem cara no pó, ninguém sobe. Sem joelho no chão, ninguém almejará, ninguém conquista o que Deus tem projetado sobre a história da sua vida. Eu creio que esta noite jovens se despertarão. Este é o momento de intimidade, este é o momento de particularidade, Senhor. Porque que a minha vida está estagnada? Eu louvo, mas eu não sinto a tua presença. Eu louvo, mas eu não sinto o Senhor me encher. O Senhor está dizendo: se dispõe em orar, se dispõe em se consagrar, coloque a tua cara no pó, que eu tenho o poder de fazer da tua vida uma nova pessoa em teu viver. Estou sentindo Jesus aqui. Apressa-te. Estou sentindo Jeová nessa casa. Reino de Deus não é uma brincadeira, jovem.
O reino de Deus é maior do que o teu playback. O reino de Deus é maior do que o teu ensaio. O reino de Deus é na nossa conduta, é na nossa ética moral diante da sociedade, aonde eu colocar a planta dos nossos pés, nós somos abençoados. Sua presença é sobre a nossa vida e temos que fazer valer. Ele está comigo, eu estou com ele e ele é digno de toda adoração. Tem algo errado. Eles entenderam isso. Eles entenderam isso. Tem algo errado comigo. Porque ando com ele, falo com ele, vivo com ele, mas eu não senti o teu poder na minha vida. Tem algo de errado comigo. E o que eles fizeram? Vou perguntar. Senhor, aonde está o meu erro? Por que que eu não acertei? Por que que não deu certo? A oração e o jejum, ela nos aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, é mais de Deus e menos de nós. Quando nós não oramos e não jejuamos, entra o ego, entra a vaidade pessoal, entra o olhar altivos, narizes empinados, a falta de quebrantamento. Mas quando nós nos aproximamos em jejum e oração, não precisa de muito para lágrimas correrem dos nossos olhos. Não precisa de muito para a gente reconhecer, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Não precisa de muito para que a gente entendamos que Ele caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Não precisa de muito para que a gente venhamos e compreendemos a sua presença é real em nosso meio. Quando há aproximação, a intimidade fica mais profunda, mais próxima. Você sente a presença de Deus, Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui. O Senhor está dizendo que Ele está introduzindo esta geração a uma proximidade, a uma profundidade espiritual maior. O Senhor Deus, Ele quer que você se aproxima mais dEle, menos da sua TV, mais dEle, menos do seu celular, mais dEle, menos da sua internet, mais dEle, menos da sua rede social. O Senhor Deus está te convidando. Deus não tem rede social. Deus não tem. O acesso ao Senhor é joelho no chão, é oração, é jejum, é jejum. Estou sentindo Ele aqui. Levante as mãos, por favor. Levante as mãos, por favor. Até que ponto você está disposto a perguntar ao Senhor: Senhor, por que não está dando certo? Porque eu não estou sentindo a tua presença? Porque eu não consigo me quebrantar? Porque todas as vezes que eu estou na tua casa, me cai uma sonolência profunda. Peça ao Senhor para te instruir, peça ao Senhor para te ensinar, e todo este mal vai cair por terra. Se descubra agora, para que a glória do Senhor repouse sobre a sua vida. Presença de Deus, é presença de Deus. Presença de Deus, é presença de Deus, é presença de Deus. Eu quero que você entenda que o Senhor está dizendo: minha filha, eu conto com você. Você é chamado pelo nome do Senhor. O diabo, a sociedade e as pessoas não vai envergonhar a chamada que o Senhor Deus tem feito sobre a tua vida. Caia por terra toda dúvida, caia por terra tudo aquilo que o inimigo tem
fazer sobre a tua vida. Hoje o Senhor te toma pelas mãos e te diz: vamos revolucionar a história desse Capela sobre a vida daqueles que carecem da minha presença. Se preocupe com você. Se preocupe com você. Olha a humildade. Orei lá, não aconteceu. Louvei lá, não aconteceu. Você acha que é normal você andar com Jesus, aprender dos seus ensinamentos, louvar a Ele e não sentir a sua presença? Não é normal. O que eu faço? Pergunte a Ele. O que está acontecendo? Qual é o bloqueio? Jesus disse: o que impediu de acontecer coisas maiores? Falta de oração e falta de jejum. Faltou uma intimidade a mais. Não angustia a sua vida. A pessoa que quer ainda viver dentro do século 21, algo novo, precisa correr atrás de uma intimidade a mais com o Senhor. São tantas coisas que nós damos o nosso tempo e para Deus sempre é a sobra. E por sinal, tem pessoas que já nem dá mais jejum e nem oração a Deus. Você leu certinho. Só não executou. Você falou certinho. Por que não aconteceu? Porque você não colocou em prática. Você colocou a mão certinho. Por que não aconteceu? Faltou intimidade. O Senhor é maior do que tudo que cerca a nossa volta. Despertamo-nos para que nós vejamos pessoas libertas, porque Deus quer te usar aonde você colocar a planta dos seus pés. Torne-se sensível aonde Deus te colocar. Torne-se sensível aonde Deus te enviar, para que você entenda a necessidade da família, para que você entenda a necessidade do local, para que você entenda a necessidade das pessoas. O Senhor Deus quer te capacitar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tudo que o Senhor tem preparado para a tua vida, vai lá, vai firme, segue se humilhando na presença daquele que te chamou, daquele que tem o poder de te renovar, daquele que tem o poder de quebrantar completamente todo eu que caia por terra, para que o Senhor cresça sobre a tua vida, como João Batista disse, que diminua eu, para que o Senhor venha crescer, que você venha se diminuir, para que o Senhor venha crescer. Esta noite é noite de glória sobre a vida de pessoas que adentrou neste recinto. Hoje está caindo por terra a fúria do inimigo que foi projetada contra você. Aquilo que impediu o teu avanço vai cair por terra, porque a unção de Deus vai começar a te tomar numa unção profética poderosa.
casa e todo jugo será despedaçado por causa da unção. Uma intimidade a mais. Um sentimento a mais. Uma experiência a mais. Gerou um incômodo. Porque não está acontecendo nada na minha vida. Eu não consigo crer que pessoas pregam, que pessoas louvam e não sente nada. E ainda consegue colocar a cabeça sobre o teu travesseiro e dormir tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Você não pode se permitir. Você louvou. Você falou. Você chegou aqui. Agora, colocar a cabeça no travesseiro para dormir, achando que tudo está bom quando Deus está olhando, está dizendo, esse daí está distante de mim. Nem eu falando com ele particularmente, tete a tete, ele foi se humilhar na minha presença. Oh, Espírito de Deus! Estou sentindo a presença dele aqui. Há quanto tempo você não se quebranta? Há quanto tempo você não se humilha? Há quanto tempo você não faz uma indagação, Senhor? O que falta em mim, Senhor, para que a tua vontade seja feita na minha vida? Fale com ele, converse com ele, clame a ele. Ele tem poder sobre a sua vida. Eu sinto ele aqui. Eu sinto o poder dele aqui. Eu sinto a grandeza dele aqui. Ele está em nosso meio. Ele ama a sua vida. Foi ele que te chamou. Foi ele que te separou. A unção de Deus está sendo derramada nessa casa de oração. Só quem está ligado recebe o poder que desce do trono agora. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, olha os dias como tem sido na nossa vida. Analise como os dias têm sido na tua vida. Analise como tem sido a tua semana, os meses, os anos. O Senhor está dizendo, casta de demônio só sai com jejum e oração. Esses processos só serão vencidos quando você se aproximar de mim. Você atingirá um alto nível espiritual quando você se aproximar de mim. A busca é particular, a renúncia é particular, o quebrantamento é particular. Você que veio para se quebrantar, recebe dessa glória, recebe desse poder, recebe do avivamento agora. Se coloque de pé, por favor. Estou sentindo Deus no ambiente. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo,
Espírito Santo, a nossa irmã vai estar louvando. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tem adorador na casa? Quem entendeu esse negócio? Cadê os adoradores? É a intimidade. O diabo não vai tirar a autoridade que o Senhor entregou em tuas mãos. O diabo não vai frustrar o projeto que o Senhor te ordenou. Deus escolheu você, Deus capacitou você, Deus chamou você. Se prepara, minha geração. Esta será a geração que onde colocar as mãos, o mal vai cair por terra. Toda a opressão vai bater em retirada. A unção de Deus está sobre esta casa. Busquemos a intimidade que vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Eu convido você, diante desta palavra profética, fiel e verdadeira e digna de aceitação, saia do teu lugar, venha aqui na frente, porque na sequência nós vamos estar orando. O Senhor Deus quer te renovar, o Senhor Deus quer te fazer sentir a presença poderosa que desce do trono. Pode encostar no altar, porque o pavio que fumega não vai se apagar. A unção de Deus será derramada nesta casa de oração. Venha, meu jovem, venha, minha jovem, o altar te espera. Há um derramamento de poder nessa noite. Você sabe o que a sua vida precisa, você sabe o que a sua vida anseia. O Senhor Deus vai renovar vidas nesta casa de oração. Pode se aproximar mais do altar, por favor, pode encostar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Venha para frente, tem mais irmãos, venha para frente, porque Deus está dizendo ao meu coração: eu quero fazer mais. Se aproxima com oração, se aproxima com jejum. O Senhor Deus vai derramar uma unção a mais, uma glória a mais, um poder a mais, uma virtude a mais sobre a tua vida. Este culto dos jovens revolucionará a história de pessoas nesta casa de oração. Coloque a mão no teu coração, por favor. Eu não quero sair daqui sendo a mesma pessoa. É momento de particularidade. Pergunte a Deus o que é que está dando errado, que eu não vejo progresso na vida espiritual. Senhor Deus, por aí que já terminou. Está havendo quebrantamento no altar. Enquanto o seu coração se quebranta, o Senhor Deus está te visitando. Enquanto você se quebranta, o Espírito do Senhor está te tomando. E é uma unção renovadora para a tua alma. Aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, seja renovado agora. Recebe essa presença poderosa. A unção de Deus hoje te visita. O poder de Deus hoje está te convidando a viver uma coisa nova. Viva o que Deus tem para a tua história. Viva a novidade, o poder, a unção, a graça, a virtude, o que Deus tem para você nessa noite. Que ainda tem vida aí, e mesmo que Deus faça na vida desses jovens, Senhor, a obra cujo teu coração tem prazer. Tenha prazer nestas vidas, Senhor. Deus, derrama da sua glória. Eu vou fazer, o avivamento. E afirmo pra você, eu nunca vou me conformar. Entrar na presença dele, e do mesmo jeito que eu entrar, eu tenho que voltar para minha casa. Eu acredito no sobrenatural. O poder de Deus é além da retina dos meus olhos. O poder de Deus é além do que eu posso imaginar.
O Senhor Deus é maior. Achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Receba a grandeza de Deus agora. Só pra impressionar. O poder de Deus está sendo liberado nessa casa de oração. O Senhor está visitando a vida de pessoas. O Senhor Deus está tomando vida de pessoas em mãos salvando. Aos crentes do sobrenatural, eu te convido a adorar. Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta o seu poder. Enche-nos de graça. Enche-nos de virtude. Ao sol, desce do trono, desce do trono, a glória do leão da tribo de Judá. Eu vejo lágrimas nos olhos de pessoas que acreditam no sobrenatural. Eu vejo lágrimas nos olhos de pessoas que confiam nesta palavra digna de aceitação. Existe vida ali, existe vida ali. O Senhor está chamando, o Senhor está te tocando. Chama a presença do poderoso de Israel. O Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando. É o teu momento, jovem. É o teu momento, igreja. É o teu momento. Ainda tem vida aí. O Senhor diz que ainda tem jeito. O Senhor diz que não está perdido. Porque a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. O Senhor está dizendo, irmã, que não acabou. Aleluia, tua história é escrita pelas mãos do Senhor. A sua vida está escrita nas mãos do Senhor. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda posso fazer por você. Ainda tem vida aí. O que você tem que fazer. Aonde havia eu não posso buscar por você. O que você tem que buscar. Jejum e oração. A busca é sua, a intimidade é sua, particularidade sua. Viva o sobrenatural. Esta é a geração que vai viver o extraordinário que desce do trono da graça, do poder do poderoso de Israel. Ergue as tuas mãos o mais alto que você puder. Ergue as tuas mãos o mais alto que você puder. Eu profetizo que enquanto nós buscamos a quebrantamento do ego, que enquanto nós buscamos o eu se diminui, que enquanto nós buscamos o poder dele se aproxima, diferença no mundo espiritual vai acontecer sobre a tua vida, a diferença no mundo espiritual acontecerá sobre a tua história, tua chamada é diferente, a unção de Deus é diferente, o poder